Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. E hoje foi anunciado na abertura do programa, hein, Orneg, Pois Débora? é. Vai cobrar até mais caro o cachê hoje. Tem que cobrar mais caro. Não, e é fundamental, né, Aidar? Ontem foi uma votação importante. É que hoje a gente teve essa reunião do presidente da República com os poderes para conversar sobre o coronavírus. Não tem nada mais importante do que a gente conseguir vacinar a sociedade, do que a gente parar com essa bateção de cabeça. Mas o tema que te traz aqui hoje é a votação de ontem. Aliás, você estava muito charmoso ontem no Band News TV. É incrível como ele fica charmoso na televisão. Mas uma discussão importante. Quer dizer, qual é o desdobramento desse troço, né? Quer dizer, vai ter uma enxurrada de ações contra a Lava Jato? Pode ter. Quer dizer, qualquer um pode entrar com uma ação, óbvio, mas essa decisão autoriza que a gente espere, tema ou acredite que isso possa acontecer. Tem a possibilidade de ter desdobramentos, quer dizer, existem outras sentenças tomadas, né, dadas na 13ª Vara. Não foram do juiz Sérgio Moro, mas são atos que envolveram o juiz Sérgio Moro. E aí, como é que fica a história do sítio? Depois, o plenário pode ser acionado para se meter nisso, né? Outros réus podem chegar e falar, não, peraí, eu também, teve condução no meu também. E o Lula? Acontece o que com o Lula? Ele agora é um réu não condenado, ele é um indiciado, ele é um inocente, ele é um injustiçado, ele é um condenado da justiça subjúdice. Qual é a situação do Lula, dos outros caras? Enfim, tem uma novela aí. Sai falando e quando der parar de falar, põe ponto final. Conta aí pra nós, Rodrigo. Vocês me interrompam também, porque quando eu saio falando eu não paro, né, Orneg? Orneg, obrigado, Felipe, Débora, um abração aí, um abraço a todos, né, recepção calorosa hoje no editorial. Vocês são sempre muito generosos. Mas o Supremo ontem, Orneg, ele decidiu por 3-2 que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial na condução do processo do triplex contra o ex-presidente Lula. Isso significa que todos os atos do juiz na ação contra o ex-presidente, desde uma mera intimação até a sentença, são nulos. O que o Supremo decidiu foi, o juiz tinha lado e agiu politicamente. Só que na esteira dessa decisão está rolando muita especulação e muita desinformação, inclusive, sobre quais os contornos dessa decisão e o alcance dela. E eu acho que esse espaço é legal para a gente tentar colocar as balizas possíveis nesse caso, colocar dentro do quadrado. Primeira coisa que eu acho importante, Orneg, o Supremo não validou mensagens hackeadas. Apesar de, sim, as mensagens fazerem parte da argumentação dos ministros, o Supremo decidiu que os atos processuais do ex-juiz Sérgio Moro são mais do que suficientes para comprovar a parcialidade dele. Ou seja, as conversas hackeadas não foram necessárias para provar que ele agiu como um juiz não deveria agir. A segunda coisa que eu acho importante que você colocou abriu a porta para uma anulação a rodo dos processos da Lava Jato? Não abriu, Orneg. E eu vou dar um exemplo. Ontem, um dos pontos que o ministro Gilmar Mendes mais enfatizou no voto dele, e ele foi muito enfático, de fato, nesse ponto, foi que em determinado ponto do processo, em 2016, mais especificamente em março de 2016, o ex-juiz Sérgio Moro grampeou, interceptou telefones dos advogados da defesa do ex-presidente Lula. 25 telefones fixos, um ramal de 25 telefones e o telefone celular do advogado Roberto Teixeira. E por que o Moro fez isso no entendimento do ministro Gilmar? Para se antecipar os movimentos da defesa do Lula. Aí fica clara a parcialidade do juiz. Mas isso ele fez em relação aos advogados do Lula. Ou seja, salvo se ele tiver grampeado os advogados de todos os outros réus da Lava Jato, não há possibilidade de essa anulação ser estendida automaticamente para outros processos da Lava Jato. Teria que ter o mesmo conjunto de condições que revelam a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro em relação ao ex-presidente Lula nestes outros processos. Isso não está colocado, ao menos não ainda, no Supremo Tribunal Federal. E como as mensagens hackeadas ainda não foram validadas, não foram usadas neste processo, não dá para dizer que essas mensagens são suficientes para anular o resto. Vai ter que se discutir
caso a caso, Eneg. E o caso da ação do plenário? Quer dizer, essa decisão de ontem é última instância, pode ser acionado o plenário por alguma coisa, o Fachin que perdeu a posição dele, quer dizer, não é que perdeu, tem uma decisão do Fachin anterior, dizendo, olha, o processo do Lula, lá na 13ª Vara, esquece, o juiz era incompetente, não era na área dele, devia ter sido em Brasília. Ele tomou essa decisão atropelando a votação que estava em curso. Agora a gente tem duas sentenças, duas decisões do Supremo Tribunal Federal, um dizendo que os atos praticados contra o Lula não valem as decisões tomadas pelo juiz. Mas nesse caso, em função da decisão de ontem, é justo, é lícito entender que não são só as decisões do juiz Sérgio Moro que caem. Cai tudo. Porque afinal, no curso de colher as provas e tal, ele conduziu, vai cair tudo. E aí, isso pode parar no plenário, porque afinal a decisão do Fachin vai se sobrepor à decisão desses caras. Como é que fica isso? Isso vai parar no plenário, Eneg. O Supremo está discutindo, o ministro Luiz Fux está procurando um lugar na pauta para colocar em abril a seguinte discussão. Porque o ministro Edson Fachin, como você bem colocou, ele anulou todas as condenações em relação ao ex-presidente Lula, não só a do triplex, porque porque a vara do ex-juiz Sérgio Moro era incompetente. Isso significa o lugar onde os processos tramitaram não poderia ter sido aquele lugar. O local era Brasília e os processos tramitaram em Curitiba. Isso causa uma anulação das condenações, mas na decisão o Fachin diz que é possível aproveitar os atos instrutórios. Só que aí a segunda turma do Supremo disse que essa decisão do Fachin não vale para suplantar a decisão da suspeição. O que fez o Fachin? Pediu pauta no plenário para que isso seja discutido. E isso vai ser discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, Eneg, aquelas coisas da justiça. Antes de o Supremo discutir se vale a decisão do Fachin, que anula as condenações, mas permite que se use um pedaço das investigações que foram feitas em Curitiba, de acordo com a conveniência do juiz do Distrito Federal, ele que vai decidir se e o que usa, ou se vale o julgamento da parcialidade, que daí o juiz não pode usar nada. Se o juiz de Curitiba foi parcial, o outro juiz começa do zero. É essa amplitude que vai ser discutida. Mas antes disso, Eneg, vai ter um arranca-rabo no plenário, pode anotar aí, depois vocês me cobrem. Pelo seguinte, há quem entenda que, ao pedir para o plenário julgar isso, o ministro Edson Fachin está tentando dar um passa-moleque na segunda turma do Supremo, que já decidiu que vale o julgamento da parcialidade. E nem todos os casos que são decididos na turma vão a plenário. Eu conversava hoje e há alguns dias, com uma advogada chamada Daniela Galvão. Ela é uma estudiosa desse tema, Eneg. A tese dela de mestrado ou doutorado, eu não sei qual das duas, é só sobre isso. Afetação das matérias ao plenário. E ela escreveu um artigo na Folha de São Paulo, inclusive, dizendo que uma premissa básica para discutir isso é se existem divergências entre as turmas ou entre decisões dos ministros. E, no entendimento dela, esse não seria o caso. E no entendimento do ministro Gilmar Mendes, do ministro Ricardo Lewandowski e da ministra Carmen Lúcia, também não é o caso de afetar essa matéria ao plenário. Na sessão passada, não na de ontem, eles votaram para que isso fosse discutido, que essa questão estava pacificada na turma. Então a gente vai ver o plenário do Supremo Tribunal Federal, antes de discutir se a decisão do Fachin que vale ou se a decisão da segunda turma que vale, se essa decisão tem que ser discutida no plenário. O que você está dizendo é que eles vão discutir a discussão, é a meta-discussão. Exatamente, como às vezes acontece no Tribunal Federal. Maravilha. Agora vem cá, por último. Vai ser longo. Vai ser, por último, Lula. Qual é a condição dele hoje? Se alguém for chamar o Lula de alguma coisa, além de ex-presidente, que ele sempre vai ser, vai chamar o quê? Ele de condenado? Ele é condenado? Ele é réu? Ele é... O que ele é? Porque com a decisão... Tudo bem, você teria que, ao responder, arbitrar se a proposta do Edson Fachin se sobrepõe à decisão da segunda turma, óbvio. Mas quais são as possibilidades de caracterização, de definição da condição jurídica hoje, a situação judicial do Lula?
Hoje, a condição jurídica do ex-presidente, ele é formalmente inocente. As condenações estão todas anuladas. O que pode acontecer, se for, se prevalecer a decisão do ministro Edson Fachin, a depender do que o novo juiz do DF resolva usar, ele pode passar a condição de formalmente investigado. Se o juiz do DF acolher a denúncia, achar que pode aproveitar toda a parte da instrução e acolher direto a denúncia, ele se transforma em réu primário. Mas perfeito. Hoje ele é formalmente inocente, o Eneg, como eu ou você. Não tem nada contra ele. Perfeito, na justiça. Mas vem cá, na segunda turma eles decidiram especificamente sobre o triplex. Sim. Prevalecendo a decisão da segunda turma, como é que fica a sentença dada sobre o sítio, que não foi do juiz Sérgio Moro, e se não prevalecer a posição do Edson Fachin, esse processo permanece na 13ª Vara com a sentença dada e foi para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, nesse caso, ele teria ainda uma condenação em segunda instância de um processo, o que, nesse caso, não faria dele um réu ou formalmente inocente. Tem uma confusão ainda aí, não? Sim, tem uma discussão aí, você está corretíssimo nesse ponto, mas aí tem uma discussão que é a seguinte: a sentença não foi dada pelo Moro, foi dada pela juíza Gabriela Hagg, mas o Moro conduziu o processo até determinado ponto. Exato. Então, essa parcialidade do triplex, e aí há duas vertentes. Há a que acredita que essa parcialidade do triplex se aplica a todos os casos que o Moro conduziu em relação ao ex-presidente Lula, e há quem diga que não, que são processos diferentes. Mas que não foi discutido na segunda turma nesses termos. Não foi discutido na segunda turma. Então, isso imagino para... Isso seria uma nova discussão. Perfeito. Isso seria uma nova discussão. Se cabe ou se não cabe estender somente aos casos do ex-presidente Lula, não aos outros casos da Lava Jato. Então, o melhor é chamar de Lula, por enquanto. O melhor é chamar de Lula, ex-presidente. Ex-presidente Lula, porque não dá para saber. Se chamar de réu, se chamar de condenado, chamar de inocente, qualquer coisa, se pode estar certo ou pode estar errado. Exato. É por conta dessa situação que o Supremo ainda não decidiu, vai decidir em abril, mas que é complicada, porque assim, em um processo no do triplex, o juiz foi considerado parcial, suspeito. Então esse processo, ele vai do zero. Morreu. Só que tem essa decisão do ainda ministro, Edson Fachin, que anula as condenações do ex-juiz Sérgio Moro, mas sem o considerar parcial, considerando um problema na competência. Então, assim, do ponto de vista formal, nenhuma das condenações hoje em relação ao ex-presidente Lula subsiste. Mas a depender do julgamento do Supremo, pode subsistir um pedaço de alguma dessas condenações. Então, assim, tá tudo em aberto, Eneg. A gente ainda vai ver muita discussão e muita água para sair abaixo dessa ponte. O desafio, Aidar, não é respeitar as instituições, é entender as instituições. No Brasil, o nosso desafio tem que respeitar as instituições. Não, a gente quer só entender, caramba. Afinal, o Lula é condenado ou é inocente e a gente não tem nem a resposta. Bom, Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, sexta-feira volta a falar com a gente. Valeu, abração. Valeu, Eneg, valeu, Felipe, valeu, Débora, Beijo. valeu, Luiz. Valeu. Até sexta.